Olá, meus amigos, outra vez Edmundo Silveira. Estamos no programa CT5 Esportes. Estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé, onde hoje nós vamos ter um ilustre convidado que é um profissional de observar, de analisar, de ver um grande talento quando é jovem e que tem um futuro brilhante no futebol. Vamos falar com Marlon Sandro. O Marlon foi atleta de futebol e já fez funções diversas nos clubes cearenses e outros clubes pelo Brasil e hoje se encontra num Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Marlon, é uma satisfação muito grande a CT5 te receber aqui e a gente saber que profissão é essa, que meio é esse, o que é que você está vivendo ou convivendo com isso. Saber que você é um grande homem, um grande profissional, de onde você passou, você conquistou muitas coisas, em relação ao esporte, ao futebol, mas essa coisa de descobrir novos talentos e enviar para o clube, o que significa isso? Como é isso? Tens a oportunidade agora de falar da tua vida desde quando você iniciou, fazer uma espécie de currículo, né, de quando você iniciou e aonde você se encontra agora, para a gente conversar algumas coisas importantes relacionadas ao futebol. Satisfação muito grande recebê-lo. Muito obrigado, professor Edmundo Silveira. Primeiro, parabenizar ao CT5 Esporte, né, no programa, a Casa Vovó Dedé também, né, por esse convite, agradecer sempre e dizer que estamos aqui à disposição para falar. E a gente começou bem, começou como atleta, né, lá atrás, no Ceará Esporte Clube, e aí fomos passando por diversas situações, fomos atletas também no Associação Esportiva Tiradentes, tá? Depois a gente deu uma parada, o futebol veio aquele problema de joelho, todo mundo que para, né? Não é o jogador meia boca, é o joelho. E aí começamos a estudar, fizemos vários cursos, fizemos um curso em São Paulo também, né? De gestão, na Trevisan, na época na faculdade. E aí começamos a expandir. Mas nesse meio tempo, aí, enquanto a gente fazia o curso, a gente conseguiu ser técnico do Floresta, que na época a gente foi para a final de campeonato cearense. Ficou os três, né? Ceará, Fortaleza e Floresta. Na época cada um tinha um turno na época, hoje não. Hoje o campeonato é bem exprimido, né? Hoje o cearense sub-20, né? Mais juniores, é bem exprimido, então não tem. E aí a gente foi, como a gente já galgava futebol, né? Já estava no caminho, a gente foi para outro ramo, mas aí sempre com futebol em mente em voltar. E aí se preparamos, fizemos faculdade, educação física, fizemos cursos, e mais cursos, e aí voltamos para ser coordenador da categoria de base do Estação, Tambizeu, onde eu sou muito grato, né? A gente teve alguns atletas lá, a gente depois vai comentar isso. E aí fizemos um trabalho também no Santa Cruz, que a gente esqueceu, na Santa Cruz do falecido UROL, que aí foi um trabalho que também a gente foi, onde começou mesmo meu nome vir para o esporte, né? A gente chegou a vice-campeonato cearense. A gente foi um clube que ganhou 2 vezes de Fortaleza na época do Jorge Veras. Jorge Veras, meu amigo, me desculpe, mas até ficou chateado. A gente ganhou no CT Ribamar Bezerra e também no Alcides Santos. E chegamos à final com o Ceará. E aí a gente foi, galgou, e com esse trabalho a gente foi contratado pelo Ceará Esporte Clube. Final de 2014 para 2015. E até hoje a gente tem um recorde, né, que graças a Deus, eu antes Batatais, que hoje está como auxiliar permanente do Ceará Esporte Clube, a única pessoas, fora das comissões, lógico, ter sido campeão das 4 categorias no futebol cearense. Exatamente 11 anos atrás, ninguém conseguiu ainda bater esse recorde. Fomos campeão sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. E daí a gente começou, e lógico que a gente, todo ciclo, né, tem um começo e fim, a gente teve o ciclo do Ceará meio interrompido, algumas questões políticas, e fomos para o Estação, onde a gente passou logo 3 meses, fomos campeão cearense sub-13 em cima do Ceará, invicto, um time que revelou o goleiro Diogo, aquele que está no Flamengo, né, seleção brasileira, que foi um dos sobreviventes do incêndio, né? Também, graças a Deus, né? Uhum. E aí começamos, aí fomos pro Seleção Cearense, que a gente disputou o campeonato,
Brasileiro de Seleções, que foi em Recife, a sede, com grandes atletas, Arthur Cabral, Felipe Jonta, né? Jacaré, né? Vitor, né? Que é o nome dele. Então, vários atletas que hoje estão no futebol brasileiro, né? Atuando. E depois fomos para o Guarani de Sobral, com o Fred Gomes, né? Que na época era executivo, quem trabalhou com a gente na seleção cearense, pela federação. Também o doutor Mauro deu muita força, muita logística, deu todo o amparato, tudo que a gente precisava. E a gente foi para o Guarani de Sobral. E aí a gente conseguiu montar um time bom, com Anderson Batatas de treinador, Fred, uma equipe boa, Júnior Piripiri, desculpa. E a gente tornou-se campeão do interior, pela melhor campanha de times do interior, e chegamos às semifinais do Campeonato Cearense da época. E aí depois começamos uma caminhada, né, de ferroviário, também é um dos maiores títulos que a gente tem, campeão brasileiro. Também a gente temos campeão brasileiro pelo Ceará de aspirante, né, que a gente foi campeão brasileiro como supervisor no ferroviário, campeão brasileiro. Então são 2 títulos brasileiros, graças a Deus. E depois a gente foi um período de coordenação na base do Atlético Cearense, no qual conseguimos a classificação inédita, a primeira classificação para a Copa São Paulo. O Atlético Cearense foi para a Copa São Paulo na nossa coordenação, foi a primeira vez que foi uma Copa São Paulo. E depois a gente ficou por ali, deu uma parada e voltamos novamente para o Ceará. E aí, dessa campanha no Ceará, a gente conseguiu deixar bons atletas que foram até convocados para a seleção brasileira, que daqui é mais difícil, lógico, a gente sabe do Nordeste e do Ceará, e onde nós passamos a chamar um pouco de atenção, graças a Deus, né? Teve alguns convites de clubes, mas aí começamos há 4 anos atrás, e uma contratação, a gente não conhecia ninguém, Esporte Clube Internacional, no qual nós estamos hoje como observador técnico. Porra, que legal, hein, Marlon? Você tem uma vida repleta, né, de clubes, onde você teve participação como atleta na base, no profissional, e depois você seguiu uma carreira de também treinador, coordenador, supervisor da base, do profissional, né? E isso é muito legal. Por que muito legal? Porque é o seguinte, para fazer o que você faz hoje, e com esses méritos que você hoje está recebendo, porque ninguém trabalha no Esporte Clube Internacional se não é bom. Não tem esse negócio de assim, o cara bota lá, o cara é empregado de um clube porque é conhecido do diretor. Isso não existe. Se você não for bom, meu amigo, se você não fizer as coisas direito, você não caminha. E tu já estás no Internacional de Porto Alegre, o quê? 2 anos, 3 anos? 4 anos. 4 anos. Perfeito. Isso aí é muita gente fala, né? Porque assim, tem alguns que foram aqui porque é amigo, ou então trabalhou com um diretor que estava aqui no clube aqui da cidade, foi para outro clube grande, e realmente isso aí me falam bem, e dou seus parabéns, porque também seu tempo de experiência de futebol, e conhece o futebol também mais do que ninguém. Internacional a gente foi porque a gente fez um trabalho bem diferenciado no Ceará, foi observado, fui para o Inter sem conhecer ninguém, fui contratado pelo departamento de captação, pelo diretor do Inter, pelos seus méritos. Sem conhecer ninguém. Não foi por indicação. Perfeito, nem, não foi indicação nem nada. Méritos, foi um trabalho reconhecido e que eles viram que eu fiz no Ceará Esporte Clube. Pô, isso é muito legal, muito interessante. Vamos já conversar um pouquinho sobre essa profissão olheiro. É o homem que avalia, é o homem que busca, né, grandes talentos, e para ser um olheiro não é qualquer um que consegue ser, se não tiver uma visão, tanto que é chamado de olheiro, se não souber olhar que aquele garoto que você está observando tem um excelente futuro, não é verdade? Isso. Tem que enxergar à frente, né? Então, mas a gente fala já sobre isso, porque é uma profissão nova, é uma profissão diferente, né? E que é necessário que quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, entenda o que significa isso. Mas o mais importante nesse momento é quando você me fala sobre as suas passagens como atleta, né, de base. Eu acho que você teve como treinador, acho que o Alexandre, o
Marcelo Vilar, Marcelo Coca-Cola, Vilar, Coca-Cola. olha essas pessoas Alísio, todas, Alísio, né? Já Lula falamos Pereira. algumas vezes aqui com alguns convidados sobre esses homens que passaram na vida da preparação, da formação aqui de vários atletas, né? Eider, né? O Eider, olha só. Felizmente não foi no meu tempo, não tive você como treinador, né? Mas veja só o seguinte, historicamente você passou, né, por grandes nomes do futebol cearense como formador, como preparador, né? E é lógico, te deu uma luz, te deu um caminho, e você como inteligente provando isso hoje, que tudo isso foi um ensinamento muito grande para que você tivesse essa visão que você tem hoje, de ver o jovem, no futuro, um grande talento, um grande atleta de futebol, né? Não somente os nomes de quem você passou, né, como atleta, mas também depois que você começou a trabalhar. Você citou aí vários nomes aí, como Anderson Batatas, eu também já trabalhei com ele, e excelente pessoa, uma pessoa humilde, simples, uma pessoa Perfeito. dedicada àquilo que faz, muito preocupado em dar o melhor, né? Pelo menos o tempo que ele esteve comigo, ele sempre foi assim. Não, né? tranquilo, é isso E outra aí. coisa, esse tempo que ele está no Ceará Esporte Clube, como ele ficou por outros clubes, é sempre um homem que fica muito tempo no clube. Eu sempre vejo o seguinte, sabe, os bons são aqueles que ficam muito tempo. Porque nenhum clube, nenhum dirigente é assim com a gente, Marlon, se a gente não tem potencial. Perfeito. Um mês depois ele manda embora, 2 meses, um resultado, uma derrota, não é assim. Se não mostrar resultado, não Você tiver... tem que mostrar que tem potencial. Então, você às vezes perde o jogo, às vezes você perde um título, mas continua no clube, porque você tem talento, você tem capacidade. Não é assim? Isso. E eu tenho certeza que na sua vida também, pelos clubes que você passou, você citou vários aí, né? Um deles como o Guarani Sobral, que é difícil, você dirigir o Guarani Sobral, não é fácil, né? E você conquistou resultados lá maravilhosos, né? Como o Atlético do Cearense, do Ari. Cearense, né? Do Ari. Pelo Ceará, pelo Ferroviário, e conquistando Pela Estação Tom Bezerra, foi um título também que eu hoje comemoro muito, né? E também minha passagem no Tiradentes, né? A gente foi campeão em 89, Cearense, que foi dos campeões também. Esse já era profissional ou era na base do Tiradentes? Na base, mas com profissional. Base, que estava eu, Marcelo Mesquita, que foi o Oliveira, Silante, que jogava no profissional, e descia para jogar os jogos finais da base. A sua posição foi zagueiro? Zagueiro. Foi zagueiro, né? Zagueiro. Porque você é um homem alto, né? Um homem de estatura boa, e naquela época os caras mediam o nosso potencial pelo tamanho que a gente tinha, né? Hoje, não se é grande assim é porque dá para jogar não sei aonde. Hoje buscam isso, né? Imagina naquela época, né? Pois é. Mas tinha alguns zagueiros baixos que jogavam demais, né? No caso de Djalma Linhares, até comentando o nosso Djalma, jogava demais. Ayrton, nosso Ayrton, tanque, meu irmão. não era tão grande, né? É o segundo atleta que mais vestiu a camisa do Ceará, né? E um potencial maravilhoso. Grande. Já joguei com a Ayrton. Eu e o Machado teve aqui no programa, né? Machado também, que a gente chamava de que Tony, chamava né? de Tony. Começou eu, Tony, depois o Ayrton chegou, aí nós dois tivemos que sair. Aí deixou o Ayrton assumir tudo, né? Mas a gente começou junto com o Tony, Ayrton. Mas quem apostou no Ayrton apostou certo, viu? Não, foi Lula. Não que estava errado com vocês, mas que o Ayrton... Não, mas eu falo para ele. Lula Pereira disse. Fez uma grande história no Lula Ceará Pereira. Esporte Clube. Lula Pereira que foi... Esse cara, Deus o tenha, né? A gente ficou chateado na época, mas assim, sabia que ele estava certo. E ele provou que foi um grande treinador, né? Em clubes grandes do Brasil. Achei que o Lula Pereira estava hoje... Era diferenciado. Era à frente do tempo dele. Já fazia coisa que fazia hoje. Eu não sei se você vê assim, mas o que se cria hoje, o que se faz de moderno hoje, já se fazia na época dele. Perfeito. Já ia falar isso. Edmundo, é que às vezes a gente sentava para conversar, eu né? sei que o senhor aqui da no linha dele, da escola dele. Batia papo sobre futebol, essas coisas todas, e eu disse, rapaz, tudo que os caras fazem hoje moderno, eu já fazia isso há 20 anos atrás. E era assim mesmo, a gente lançava essas coisas, né? Eu hoje mesmo, Marlon, eu estou distante do futebol, assim, no sentido de prática, porque eu dei preferência. Eu passei 50 anos da minha vida como profissional de futebol, tanto como atleta e depois como treinador, e fiquei longe da família. Então, eu preferi, né, quando eu saí do Ceará Esporte Clube, eu preferi ficar com a família, deixar todas as outras coisas. Nuno, mas tu está afastado totalmente? Não, eu tenho uma escola de futebol, desde quando eu saí, eu digo, não, vou fazer uma escola, se eu faço isso para os outros, por que eu não posso fazer para mim mesmo? Lógico. Aí eu só abri tudinho, funcionou, hoje está legal, está funcionando. O difícil é encontrar esse grande talento que sempre os clubes querem, os empresários querem, né? As pessoas querem para investir, porque quando você faz uma escola simples, não é um clube, nem todo pai quer que seu filho fique numa escola de futebol. Isso. Ele quer que vá para um clube. Por quê? Porque lá no clube lá tem a esperança de que ele vai ser, né? Virar um atleta profissional, vai resolver, né? Mas eu não estou preocupado com isso, sabe? Porque, Marlon, eu cansei, ó, cara.
eu cansei de lutar tanto, eu me achava, né, e acho ainda íntegro, correto, de uma dinâmica boa, de um potencial muito bom para trabalhar com futebol, mas não era valorizado e nem sabia brigar por essa valorização. Hoje eu falo, como eu agora vou dizer para você também, você é um dos bons. Então, se você é um dos bons, tá certo? Você vai já citar para mim sobre Olheiro, essa direção que vocês dizem, essa organização que vocês estão todas no Brasil se formando, né? E veja só o seguinte, e você não é valorizado, cara, é melhor você ir fazer outra coisa. É igual aquela época. Tu lembra aquela época quando a gente jogava, aí o treinador dizia assim, rapaz, vai estudar, menino, que não dá para bola não, né? Mesmo que o cara soubesse jogar, né? Porque você parece que não é do meio, né? E eu digo, rapaz, de fazer tantas coisas que eu já fiz, cara, e não sou valorizado. Tanto que no Ceará, hoje eu posso falar isso, porque eu já não estou mais nos clubes, nem tenho interesse nenhum. A não ser que eles me oferecessem o que eles oferecem para hoje qualquer um outro para trabalhar. Aí eu iria. Eu não vou me negar. Hoje, qualquer profissional da área é 30 mil, 40 mil, 50 mil para dirigir uma base. Na minha época, que eu ganhava 3 mil, 4 mil reais, os meus colegas que trabalhavam nos clubes grandes, eu não sei, você até pode falar para a gente como é que o Internacional hoje paga aos funcionários da base, ganhava 40 mil. Eu digo, pô, eu ganho 3 mil, 4 mil aqui, os caras ganham 40 mil lá, cara, quer dizer, e a gente brigava igual para igual. Isso. Então, eu achava muito desvalorizado. Quando eu comecei a discutir esses assuntos, os caras me botaram para fora. Quer dizer, é uma desvalorização muito grande, entendeu? Você serve para, como você citou aí, você vai para profissional, você vai para base, você vai isso, aquilo, outro, você supervisão, coordenação e tal, e o teu valor? E o quanto tu ganha? Aí o cara contrata um cara para fazer a tua função, paga 10 vezes mais. Quer dizer, está errado. Eu acho o seguinte, aqui ainda tem essa desvalorização pelo profissional da casa, né? Profissional da casa. Eu fui isso também. Eu estava no Ceará, aí fui questionar a mesma coisa que você, um aumento pelo que eu tinha produzido, já tinha deixado 42 atletas no clube, né? Uhum. Atletas pisando no profissional, atletas em seleção brasileira. E aí o diretor falou, tá abrindo corte, não sei o quê. Então aí eu fiquei meio desgostoso e esperei a primeira oportunidade que surgiu. Teve uma primeira de um clube, né, Série A do brasileiro também, e depois ela não podia deixar nunca de ir para o Esporte Clube Internacional, um clube multicampeão, um clube que tem todos os títulos possíveis no Brasil, né? Sim. Hoje é Internacional, Esporte Clube Internacional e São Paulo, tem todos os títulos possíveis que foram disputados. Mas, assim, eu vejo ainda hoje, infelizmente, com vários profissionais que a gente faz parte aí de grupos, de amizades, posso citar o senhor e vários outros aí que realmente não foram valorizados e às vezes não são. E vem uma pessoa de fora, porque é de fora, e eles dão mais credibilidade àquela pessoa. E às vezes nem é bom profissional igual o que é o daqui, não é isso? Então eu sinto isso também. Mas aí, graças a Deus, estou bem valorizado, estou bem tranquilo no Inter e espero ficar aí mais 4 anos, quiser, mais cara. 8 aí. É um clube que te dá todo o aparato, toda a estrutura para você fazer esse seu, como a gente vai daqui a pouco debater, né? Toda a sua estrutura profissional, fazer tudo com o seu direito. Então a gente espera aí, torce pelos clubes daqui, também não vou dizer, né? Não, Mas a gente claro, torce claro. para o Ceará, A gente não é do Fortaleza, contra, não. A gente, Floresta, Ferroviário, todos aí a gente espera que todos, né? Dia, quem sabe, como a gente tem aqui o nosso diretor aqui de estúdio, Ferroviário, esteja um Ferroviário na Série Sim. B do Brasileiro, Ceará e Fortaleza volte para A, Floresta chegue na Série B e depois, né, pense numa A, o próprio Maracanã agora. Então a gente torce pelo futebol cearense porque a gente depende dele, a gente aprendeu muita coisa aqui. Mas realmente eu sinto isso, que a gente não, que é aquele fala, prata da casa não é valorizado. É verdade, rapaz. É como se diz, né, a palavra bíblica, né, não obra milagre, né? Isso. Na realidade, quando na realidade nós não somos diferentes de forma nenhuma dos outros, nem temos falta de conhecimento, ainda mais que hoje as coisas são muito amplas, né? Isso. Muito aberto, né? Você, do jeito que ele enxerga, você enxerga também. Antes, não, a gente para receber essa notícia vinha 2 anos depois. Hoje Isso. não, hoje a gente vê da mesma Tudo forma igual. que ele está vendo, a gente vê, né? A igual. quantidade de cursos que nós realizamos aqui no... Quantas vezes foi feito cursos há 20 anos atrás sobre futebol? É raríssimo ter um curso de alguma coisa, né? Isso.
Hoje não, hoje toda esquina você tem alguém fazendo um curso, fazendo uma preparação, fazendo um Né? sindicato, Dando estímulo, hoje, né? E conteúdo estímulo, a né? você para você se Então, profissionalizar. Só não vai se profissionalizar quem não quer. quem não quer, né? O próprio Instituto Federal lá do Isso. Emanuel dirige, É, quase toda semana você pode ir lá, que tem centenas de cursos de tudo que é tipo, e do esporte também. Gaúcho também, né? Com O o Gaúcho sindicato com o também. sindicato. Então são algumas coisas que a CBF gente... também faz e vem às vezes para cá, para Sim, Fortaleza, sim. a licença Isso AD. foi porque a Federação Cearense de Futebol ela Isso. cresceu muito em apoio aos clubes. É. Antes a federação organizava o campeonato, hoje não, né? Aquilo que você citou, pelo apoio, pelo incentivo, pela maneira como foi feita as coisas, se vê alguma coisa importante, né? E a gente que tem potencial, a gente só agradece porque dá a oportunidade da gente desenvolver. Vai ganhando conteúdo, né? Mas o programa em si, Marlon, é exatamente falar sobre a sua profissão hoje, que é uma profissão que eu acho que nem todo mundo poderia citar assim como profissão, ser profissão olheiro. E eu já pesquisei, já procurei, e existe realmente a profissão olheiro, e existe também essa importância de avaliar, né? E você praticamente é quem busca o grande talento para o clube. É você quem dá o primeiro olho, quem primeiro indica aquele garoto para ir, é quem viaja, quem vai buscar. Como é que você faz essa andança toda? E você está com 4 anos fazendo isso no Internacional. Não é simples e não é pouco. Vamos começar a mexer nisso aí, porque para mim, esse programa hoje é exatamente voltado a isso, para que muitos jogadores de futebol que não têm o talento de ser, vamos dizer assim, mesmo que tenham a visão, tá certo? De ser um treinador, um supervisor, um coordenador, um gerente de futebol, mas ele pode ser um olheiro porque ele tem uma visão muito boa, muito ampla de ver um talento e colocar dentro de um clube. Vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre esse assunto aí e que você é mestre nele. Tranquilo. Hoje a gente, né? Hoje já, na sua época mais atrás um pouquinho, na época que eu jogava era o famoso olheiro, né? Hoje a gente tem carteira assinada como observador técnico. E já vem da Europa hoje, que a gente está bem modernizado, o scout, né? Hoje já estão falando tem uns que falam, quando eu falo assim, scout, tem uns caras mais velhos que é do meu tempo, e diz assim, acaba com isso, rapaz. O negócio a gente é olheiro com observador, scout é para esses mais novos. Mas hoje o termo usado mesmo é o scout, né? Mas a gente é observador, como você disse, o Esporte Clube Internacional, ele te dá toda a estrutura de viagens, se a viagem for mais longa, de tantos quilômetros, você não vai de ônibus, vai no avião, tá? Chegando lá, você vai ter hotel, né? Disponível pelo clube já, tudo certinho. O carro na locadora você pega para rodar o trecho, né? Que a gente chama de trecho, lógico. E aí a gente começa. Então, a gente hoje é observador técnico do Esporte Clube Internacional da região Norte e Nordeste. A gente faz todo o Nordeste e Norte. E temos... São Paulo, são divididos, né? Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás, aí vem no Rio Grande do Sul, lógico, a gente tem que ter observador lá, e alguns que fazem também Argentina, Paraguai, que é ali próximo à região, né? Próximo ao Rio Grande do Sul. Então são vários funcionários do próprio clube internacional. Somos 14 ou 12. Caramba, que roda todas o Brasil as regiões todo e fora do Brasil. Atrás de jogadores para o Esporte Clube Internacional. Porra, que legal, cara. Não sou só eu, são 12. A sua responsabilidade está dentro do Norte e Nordeste. Nordeste. Você é quem fala ou é o clube que fala, vai para tal região, ou vai isso, aquilo, ou você diz, eu vou para tal lugar, a gente, graças a Deus, com o tempo que a gente está e com o respaldo do nosso coordenador de captação, Lute Alves, né, que é uma pessoa sensacional, é um profissional acima da média, também teve antes outros, né, mas vamos falar hoje da nova administração. A gente tem a agenda que nós fazemos e tem uma situação que o clube chega no clube por empresário ou por alguém, tem um jogador lá em Maceió, assim, assim, assim. Então é isso aí, no caso urgente, eles mandam passagem, rapidinho a gente vai ter que ir lá na região ver esse atleta, especificamente ver esse atleta, para ficar, né, ver em loco, que a gente chama olho nu, ver em loco. Então a gente vai. Então tem a nossa agenda que nós fazemos e tem a agenda que depende do clube. E tem as competições que existem hoje, muitas competições no Nordeste, que você tem que ir, Casa do Nordestinho, da Copa Atlântico, Copa 2 de Julho, Copa Carpina,
Copa Aldeia Camp, e aí tem os torneios aqui também, então você tem que estar diversificando, tem que estar correndo atrás. Então quer dizer que você, além de ir para as competições das regiões, né, locais, atrás de ver o talento jogando, atuando em uma competição, né, você também vai para as escolas ou nas regiões, campeonato né? cearense. Mas você vê treinando ou você só vê só jogando? Não, a gente vê treinando às vezes. Treinando A gente, também, por né? exemplo, tem uma situação de um atleta, vamos dizer, do Náutico. Você vai para Recife, vai lá, já está tudo alinhado. Mas essa coisa, você agora falou o nome aí, porque o Náutico é um grande clube do futebol brasileiro. Aí você, sendo olheiro do Internacional de Porto Alegre, você vai ver alguém do Náutico? Pode, sim. A gente contrata. Né, cara? Porque aí já está alinhado com a diretoria. A gente vai só para bater o martelo. O que você enxergar lá, você passa para eles. Mas aí já está alinhado Náutico e Esporte Clube Internacional. Já está alinhado. Aí o diretor vem lá de cima, às vezes da presidência, do diretor de presidente, vem para o nosso departamento de captação, Luther Alves, e ele passa, vai lá, vê esse atleta lá, vê direitinho, faz um relatório, a gente faz, e aí, dependendo do nosso relatório, é batido o martelo, e aí a negociação vai transcorrer entre Internacional e Náutico, Internacional e Retrô, como acontece. Então, tudo isso a gente pode ter acesso livre, desde que esteja combinado, já alinhado, diretorias do Inter com dos times que a gente vai. Então, hoje você, por exemplo, assim, você chegasse, vamos citar exemplo, você conhece o Ceará Sporting Clube, você trabalhou lá dentro, e você vai no centro de treinamento você estava dentro, numa época você estava dentro pelo próprio Ceará, hoje você está no Internacional. Você pode ir lá no centro de treinamento do Ceará Sporting Clube, avaliar, observar um garoto a gente e sempre faz isso. Internacional. Pode, a gente faz isso. Só que a gente como você disse, tem que ter uma mantém o profissionalismo, né? A amizade também vai sem a uniforme do clube, né? Porque é chato a gente estar dentro do CT do Náutico, do Sport, ou do Ceará, do Fortaleza, com o uniforme do Inter. A gente vai apaisando, que a gente chama apaisando, né? Mas já vai alinhado com o diretor do Ceará Sport, diretor do Inter, tudo já sabe, a gente vai, pede para ver. E assim, o que eu acho com todo respeito aos clubes Nordeste, mas é uma situação que é boa, né? Porque a gente leva o atleta, de repente o atleta evolui mais lá, e com todo respeito a todos, mas a gente tem uma probabilidade mais de seleção, de negociação do atleta ser mais alta, o atleta tem mais minutagem, a gente tem vários torneios, enquanto aqui não tem, apesar que hoje já melhorou bastante. Já melhorou bastante as competições aqui, então tudo isso. Como eu sempre digo, a Federação Cearense de Futebol, ela começou a dar uma linha diferente, né, esses últimos anos, e muita gente aqui que não era nem observado, olhado, já é visto. Por quê? Porque tem muitas competições participando. Mas a gente tinha um campeonato cearense de base, um profissional, aí entrava nos brasileiros, beleza. Hoje não, é torneio demais, é Copa demais, e muitos deles, até os velhos, né? Que até o Master já. A federação apoia também. E hoje tem, né? A Copa Ceromo, que ela é tipo, acho que desculpa. Um segundo campeonato cearense, tem a Liga Ceará, que são jogos que tem nos CTs dos clubes aqui, que são também YouTube, são televisionados. Então, muita gente, os observadores no qual a gente faz parte, pergunta lá, vê o jogo e sempre faz uma pergunta, vamos ver esse jogo aí, esse menino, o que é que tu acha e tal. Então, tem esse feedback também da gente com os outros observadores, que são os jogos que são transmitidos pelo YouTube, e os caras dos campeonatos, não sei o que, lá estão vendo. É impressionante. É por isso que hoje, às vezes, sai atleta daqui Deixa eu lhe fazer aqui uma informação. Você conhece o Jaci Silveira, né? Conheço, já sei meu amigo. O Jaci Silveira, ele tem um trabalho maravilhoso em relação à formação de atletas. Já acompanho a história legal dele aqui. Ele treina bem pra caramba, ele é muito dedicado, muito empenhado, ainda é um sonhador de que ali vai conseguir projetar os meninos, tal, aquele outro. E eu já soube que você já esteve lá com ele para ver os meninos dele, isso, aquele outro. Realmente ele faz um trabalho muito, muito legal. Ele é uma pessoa muito dedicada, né? No futsal e no futebol ele tem um desenvolvimento muito bom. Aí vamos dizer o seguinte, eu sei que você o conhece, eu estou falando dele exatamente porque eu sei que você o conhece, que você tem... Aí vamos dizer que eu conheço o Jaci Silveira e você ainda não.
ainda não vi a escola. Se eu disser assim, Marlon, vai nesse endereço assim, assim, assado lá e procura essa pessoa tal, aí você vai lá e dá uma olhada ou não tem essa... Não, vou. Né? Primeiro que foi indicação sua, né? Você tem bons olhos. Então você também tem essa, não é só porque Depende o de clube... amigos, lógico, para citar várias pessoas. E a do Jaci, eu vou te contar já uma aqui. Então, isso é muito importante. Porque eu, como fui ex-atleta, sou amigo de muitos ex-atletas, sempre eles ligam, Marlon, tem um jogador aqui, Marlon, tem um aqui, vem ver um aqui. E eu sempre confio nessas pessoas, porque com qual eles eu Tá no aprendi, meio, né? O tá cara- no meio, o e cara- foram uns bons profissionais, e são pessoas lindas, tudo. E a do Jaci, eu te contar uma rápida aqui, que foi hoje uma venda que nós tivemos no Inter, né, um atleta. Eu estava em casa, pelo Ceará ainda, e aí o Jaci me liga, rapaz, vai ter um joguinho lá em Beberibe, vamos lá e tal. Aí eu falei, beleza, bora. Aí você vai com a gente no ônibus. Eu falei, ô Jaci, estava no Ceará ainda. Cara, para ir no ônibus com um atleta, mãe, pai, assim, as coisas é meio chato. Aí disse, não, pá, vamos lá, você vai no carro, eu consigo o combustível. Eu, beleza. Fui, consegui, e lá a gente conseguiu detectar o Luiz Otávio, de Beberibe. Ele jogando de zagueiro, né? A gente estava no estádio e tal, e eu falei assim, eu dei uma olhadazinha, falei assim, dei uma pessoa aí lá embaixo, estava no estádio lá alto, tira ele de zagueiro e bota ele para volante, para me ver ele de volante. E aí, coincidência não, o pai dele estava atrás de mim, eu não sabia, né? E aí o pai dele falou, até que enfim alguém tem bons olhos, porque todo mundo vê ele de zagueiro e eu acho que ele é volante. Então a gente gostou dele, fez um trabalho com ele, levamos ele para o Ceará. Coisas ou não, tal, ele, gosto de treinador, não deu certo no Ceará, não ficou. E aí teve no Juazeiro, né, que é do Zé Antônio, um grande empresário também, Gilmar Belóis, no Sul. E aí Gilmar Belóis levou, que ele tem um núcleo do nosso rival, do Grêmio, e aí levou para o Grêmio. E na meia edição, botaram ele de zagueiro também, esse Luiz Otávio, que eu vi com o Jaci, graças ao Jaci. Eu não ia lá, ele convidou. E aí ele pegou e o Grêmio não ficou, por causa de 2 centímetros. Ele falou na ficha dele que ele tinha 1,82 m, 84 m, e na realidade lá acho que medido deu 1,82 m. Eu estava chegando no Inter, acabando de chegar, estava com uma semana de Inter. Meu coordenador na época, o Gilberto... Ele era o quê? 16, 17 anos? 15 anos. 15 anos. Aí, na época, meu coordenador ligou e disse, Marlon, tu conhece esse atleta? Aí, Luiz Otávio passou a foto, comecei e deu uma risada, falei, cara, eu que bem dizer, né? Apontuei, levei para, sei lá, levei para tal canto, os caras não quiseram, mas os caras inventam de botar ele de zagueiro, que ele é alto, forte e tal, mas eu ficaria com ele aí, não, porque ele saiu do Grêmio agora, eu ficaria com ele aí, mas ele de volante. Não de zagueiro, ele de volante. Zagueiro eu vejo algumas situações que ele não vai bem, até porque eu, né, joguei de zagueiro, me enganei de zagueiro. E aí, com 3 anos, 15 anos, com 18, com 17 ele jogou o primeiro profissional com o Grêmio, contra o Grêmio, profissional, o Roger Machado subiu ele jogou contra o Grêmio, foi titular do time e foi vendido agora no final do ano para o Orlando City. Você vê, né, uma cara? coincidência, né? E agradeço, eu já falei, liguei para o Jaci, agradeci, mas aí a público aqui, com toda a audiência de vocês, do CT5 Esporte, agradecer o Jaci, que eu não ia para essa avaliação, e de repente fui ver esse atleta e hoje já deu algum rendimento, já deu alguma pontuação a nós e deu um valor bom aos cofres do Esporte Clube Internacional. Eu te falo isso porque é o seguinte, eu como não estou mais no meio do futebol e não tenho essa ilusão nem interesse, mas você sabe, eu vivi no futebol a vida toda e quantas pessoas eu conheço que tem projeto, tem escolas, tem competições e de repente talvez tenha o mesmo alinhamento que eu tenho com você, o contato, e talvez não tenha. Ou talvez não tenha tempo de... Aí eu sabendo como é que você já faz, o Marlon, Isso. em tal lugar tem assim. O telefone está à disposição aí, pode ligar. É do interior de Sergipe para cá, isso é muita Nordeste gente, aí, sabe? indicação na Paraíba, sua. eu digo, caramba, rapaz, mas eu não tenho mais isso, cara, eu não... mas aí eu tenho a linha direta com você. Te agradeço, porque... Tá, e o clube também, o Internacional agradece, porque... Quanto mais você tiver uma linha de pessoas, de projetos para visitar, pode demorar, mas a gente vai lá. Olha, veja só o seguinte, eu tenho certeza que você os conhece, né? Porque tornou-se grandes jogadores no Internacional Esporte Clube, né?
e foram campeões de Libertadores e Brasileiro, como o Márcio Mossoró, que passou aqui, que eu carreguei aqui, levei para São Paulo, tal, não sei o que. Ele cresceu muito no Paulista de Jundiaí, lá onde eu trabalhava. Depois ele teve a negociação para o Internacional de Porto Alegre, depois foi para a Europa, tal, e fez a vida toda. Beleza. Aí o Yarlen, que tem uma história muito interessante com o Yarlen, que é ídolo lá no Internacional de Porto Alegre, né? Não sei se você sabe disso, essa história. E o Yarlen aqui, ele era visto assim... O próprio presidente na época dizia assim, rapaz, só quem vê talento nesse cara é tu, só quem bota para jogar é tu, porque todo treinador que eu contrato aqui, nenhum bota esse cara para jogar, só quem bota é tu. Aí eu digo, rapaz, olha, esse jogador é um jogador que me serve e serve também até para a Europa. Aí ele disse, rapaz, eu estou abrindo um caminho lá na Europa, assim, 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 assado, e aponta para mim, já que você é o treinador da base, me aponta algum... Isso na época no Ferroviário, você vê, isso anos atrás, né? Eu digo, Yarley, rapaz, tu é louco, rapaz. Ele vai e repete essas coisas, que ninguém olha ele, isso, aquilo, outro. Foi o que o Yarley fez na vida, né? Nossa, Yarley Entendeu? é ídolo no clube, né? Ele que deu o passe lá pro Adriano Gabiru. Do mundo todo, o que é que ele fez, né? Fazer o nosso Só não foi gol lá, convocado para a seleção brasileira, mundial, né? Mas jogava Outro grande bola. jogador também que esteve na minha base na época... Márcio também, sempre eu falo com o Márcio. Márcio tem um projeto em Mossoró. Ele tem um projeto lá. Tem. A gente está devendo uma visita, ele marcou, aí... O filho viajou, acho que o filho está começando a jogar também, e ele pediu um tempinho, mas nós vamos ter que ir lá. O Márcio também teve uma passagem boa no Inter. Na época do Márcio, tem um zagueiro, rapaz, aí me fugiu o nome agora, Berg, não, rapaz, me fugiu, Rabino, desculpa. Ele veio até do... Tu lembra na época que Manaus estava, se eu não me engano, era o São Raimundo, que estava ganhando tudo, tal, e ele foi tricampeão amazonense, tal, aí como zagueiro, o Internacional contratou ele para zagueiro. Me puxa vida, rapaz, como é que eu posso esquecer o nome de uma pessoa que... Ele, quando estava na Portuguesa de Esporte, ele me deu a camisa dele, professor, vou levar uma coisa de lembrança e agradecer pela oportunidade que o senhor me deu. Tal, legal. Então, essas coisas, sabe que... Puxa, eu não podia ter esquecido o nome dele, mas foi campeão pela Libertadores, né, com o Márcio Mossoró. Edgley, não? Edgley, zagueiro. Foi meu atleta quando garoto. E ninguém queria, né? E eu, não, rapaz, esse menino aqui e tal. E ele ficou jogando comigo, depois ele saiu, eu não sei se a família foi morar em Manaus, aquele outro, ele lá era campeoníssimo lá e terminou sendo contratado pelo Internacional. Então, eu fiquei muito contente porque cresceu, né? Isso. Ninguém queria, eu acho que era filho do motorista do Mota, de um baixinho lá, que era diretor lá, nosso, lá na... Foge os nomes agora, também 30 anos atrás, cara. Já está... Então, veja só o seguinte, é muito legal isso, você fazer o que você está fazendo, enxergando as coisas, como a gente estava falando antes em off, né? Na época, você era treinador de uma base, você fazia de tudo, você olhava jogador, ia observar, saía para isso, aquele outro. Hoje não existe essa coisa que é o olheiro profissional. Isso. E que eu só vim conhecer isso, anos atrás eu já estava no Paulista de Jundiaí, eu cheguei lá em 2002, fui até 2005, passei 3 anos. Eu conheci algumas pessoas que eram treinadores e diretores, coordenadores da base do Guarani de Campinas. E ele falava, pô, professor, aqui em São Paulo, aqui é assim, assim, assado, tal. A gente tem que fazer tudo, a gente olha tudo, tal. Ainda bem que já estão colocando pessoas para ir. Olha só, isso em 2002. Né? Hoje a gente tem sucesso no futebol cearense, que nós temos vocês. Há quantos anos está vocês se formando profissional olheiros? Há quantos anos você... e vocês já têm uma organização, vocês já têm uma estrutura para isso, vocês são profissionais contratados com CLT e tudo, mas diante de uma organização, diante de um... Tem sindicato já da organização ou não? A gente tentou agora, né? Até o Ricardo, o Didio, o Alessandro está no Botafogo, e outros mais antigos até do que eu, na profissão, uma associação. Porque se falar sindicato, o diretor já fica meio, né? Do clube já fica, a gente está tentando uma associação, já registrou, já tem alguma coisa. Eu deixo para eles lá, a gente faz parte lá do conselho, alguma coisa dessa associação, que é tipo 42 observadores, e a gente tem um grupo de associação para passar todas as competições que tem no Brasil, e a gente vai interagindo, preciso dar desse, preciso do link desse jogo, então a gente joga nesse grupo e vão mandando, no caso da região, alguma pergunta, estou aqui no Ceará, quem que pode dar um apoio? Aí falei, aqui a gente tem no Ceará, a gente tem Marlon Santos, né, observador do Esporte Clube Internacional, Ramon do Fluminense, Aldísio do Bahia. São esses 3 aqui, que tem os clubes que tem aqui, pessoas de cearense. E aí tem do Ceará, do Fortaleza, até do Floresta já tem, Tirol também tem. Então, a gente faz parte disso aí, porque é uma questão de o quê? A gente, por exemplo, viaja.
Está muito no meio do mundo. Então, sempre precisa de um apoio. Às vezes você está numa cidade, o cara vai fazer a competição, falou que vai ter isso, vai ter aquilo, e chega lá, não tem nada. Já aconteceu de vocês irem para um evento, uma competição e não tem nada? Tem história boa. Já dá para fazer um livro, já. Mas aqui no Ceará ou fora? Não, fora. Também aqui no interior do Ceará também já teve. Aqui, canto que chegou lá, o campeonato não existiu, não deu gente, o cara não divulgou, e aí deixa você, se der rodoviária, tu fica lá, tu te vira. Então é complicado a vida da gente. Os caras falam, a gente vai para a competição, o clube te dá um hotel legal, fala, a vida de vocês é boa viajando no hotel, mas a gente já passou cada um, você pegou cada transporte da rodoviária para a competição, um carrinho, meio complicado, os pneus e tal, correndo risco, então a gente corre risco, né? Sempre a gente corre. Mas pro lado da gente é um lado que a gente gosta de fazer, a gente tá bem adaptado, o Inter te dá um suporte legal, te dá condição de você ter essa estrutura, se o cara te largou, você tem como te fazer atender bem. Se o local não deu tudo o que era necessário, você liga para o Internacional. Não, a gente tem um cartão corporativo do clube, a gente consegue legal. fazer muito isso aí. O Inter te dá toda essa... O Inter é sensacional. O Internacional, eu acho que é um dos clubes que te dá uma estrutura de primeiro mundo. Por isso que profissional olheiro, né, cara? Não é qualquer pessoa que vai lá são pessoas totalmente... Esporte Internacional, a gente não pode reclamar de nada do clube, é um clube que te dá todas as condições, tudo que é possível. Eu acho sensacional, eu acho o Inter sensacional. Espero que esse ano, já com o dedo da gente, a gente consiga alguns títulos, consiga fazer os campeonatos bem melhores. A gente vem numa mudança boa, a gente vem da iniciação com atletas que vai chegar, a gente tem alguns atletas pontuados, com certeza, que a gente levou também, que vai ser seleção brasileira. Então, eu acho que esse ano a gente vai ser um ano do Inter. Você acompanhou a Taça São Paulo? Acompanhei. Eu vou te confessar, antes de você falar, eu vou te confessar uma coisa. Eu olhava o Internacional jogando, Esporte Clube, só me lembrava de ti, eu ficava o tempo todo pensando em ti, cara. Esporte Clube Internacional, eu via a equipe jogando, eu digo, caramba. E no início, da classificação inicial, não foi muito bem não. Isso. Mas era um time de um porte, que eu digo, isso tem porte de título, tem porte de um time campeão. Parece que o Internacional foi com... Não, mas a gente foi com o terceiro time. E foi, cara. Foi, a gente caramba, foi com 07, 08. Porte, eu digo, caramba, esse time... O nosso titular, o Jota, ficar no profissional. Pô, então foi por isso que o Internacional... Não, a gente foi com um time bem mesclado, não foi com o time titular. Depois foi evoluindo, foi crescendo. A gente teve um jogo bom contra o Retor, 4-0, foi. Perdemos bem pro Ibrachima, perdemos 2-1 pro Ibrachima, que eliminou o Palmeiras. Mas, assim, a gente não foi um time completo, não, porque desse time que poderia ir para a Taça São Paulo, 10 atletas estão no profissional. E estão jogando profissional. Rapaz. Então foi bom você me esclarecer isso, porque assim, eu, pelo porte que o Internacional mostrou, né, eu digo assim, esse time veio para ser campeão. Ele vai ser campeão de novo. Aí eu olhava, acompanhava, eu via os outros, não vi o Grêmio tão grande, o Grêmio está na semifinal, né? Eu olhava para o Grêmio assim, eu digo, não, o Grêmio não está com um time que seja... Que eu, modéstia à parte, né? Como eu disse para ti, eu não estou mais ligado direto ao futebol, então eu tenho muito tempo para observar muita coisa. Então eu chego em casa e fico ali analisando, estudando, vendo as equipes, né? Vi o Atlético Mineiro com um time muito fraco, né? O Cruzeiro, não estou vendo tanta qualidade, mas está chegando também. Eu acho que com o tempo ele foi evoluindo, né? Foi crescendo. Esse Ibrachima sempre foi, desde o primeiro jogo até agora, sempre um time muito forte, muito firme, né? E é tanto que está chegando. Né? Eu acho porque assim, esses times que de São Paulo, que são tipo alternativos, não são primeira prateleira, não são, né? Sim. Eles jogam mais com o jogador último ano. E sempre, você sabe de futebol, sabe mais do que eu. Você como foi um grande treinador. Quem conquistar tem que ir com as feras. Faz a diferença de 2 anos. Você tem um atleta 07, 2007, outro 2005, vai fazer diferença. Vou lhe confessar aqui uma coisa, que nós vamos já mostrar as fotos nossas aqui, para a gente ver o que é que você fez e o que é que você passou. Veja só o seguinte, eu quando cheguei no Paulista de Jundiaí, é lógico, os caras que eram dirigentes, aquele outro não me conhecia, fui indicado pelo empresário Fernando César, e eles me receberam, porque indicação dele, mas não pelo que eu estava fazendo. Eu estava trabalhando já em São Paulo, já nos clubes lá, Guararapes, Tupã, e sempre fazendo boas campanhas, né? E como eu já tinha um histórico aqui do Mário Jardel, do Márcio Mossoró, não, do Márcio Mossoró não, do Mossoró eu levei para lá, e outros atletas, o Iarle e tal, então, quer dizer, Marco Manso, Adriano Félix, Cláudio Emésio, tudo tinha passado por mim, e esse histórico surgiu lá, né?
E eles começaram a dizer, pô, é um cara que revela jogador, tá? Levou para lá. Os caras vai passar um mês aqui. Eles disseram. Aí fizeram lá um torneio lá, onde era preparatório para a Taça São Paulo, que depois o Paulista de Jundiaí desistiu. Isso em 2002. Foi 2002. Aí o que acontece? Meus jogadores quem era lá? Christian, Hever, Vitor, goleiro, que hoje é gerente do Atlético Mineiro. Era Vidal. Não, o Vidal já estava no profissional. Dema. Já estava no profissional. Não, tudo isso aí era do profissional. Batatais estava lá. Batatais era profissional também, era o capitão do time. Era o capitão do time. Era, o Batatais era o capitão. Mancini estava no clube, né? Mancini só veio depois que ele chegou para ganhar o título brasileiro. Batatais me conta essa história desse time aí. Ele chegou para ganhar o título brasileiro. Então, veja só o seguinte. Vários jogadores que foram se revelando, se mostrando, e eles diziam assim, não, pai, não é para botar nenhum menino desse, não. Porque esses aí já estão tudo no profissional. Eu tinha 18, 19 anos, 20 anos, mas estava no profissional. E eu ia para a Taça São Paulo com quem? Com os meninos sub-16 e 17. Quando é um São Paulo Internacional, um Grêmio, beleza, eles podem ir com 17 dele, que eles têm, como você disse, 3 times, 4 times, mas a gente só tem esse. Aí você vai botar menino, velho, para jogar, você na primeira fase você cai fora. Aí toma de 6, de 7 e tal, e acha ruim. Né? Então eu fui convencer os caras de utilizar. Então fomos no torneio, fomos vice-campeões. E os caras, porra, esse cara chegou aqui, não conhece ninguém, já foi vice-campeão de uma pré-temporada, né? Aí, pá, que nosso rapaz me botou no hotel e disse assim, ó, não vamos participar da Taça São Paulo, não. Largaram, deixaram da última hora, cara, mas me contrataram. Legal. E me contrataram e legalizaram toda a documentação e fez uma pergunta. Você quer ser observador na Taça São Paulo? Você quer seguir as viagens? Eu disse, porra, caramba, já recebi, já me senti orgulhoso. Fechei o contrato com eles, que eles estavam com um mês para me mandar embora, porque achava que... Aí eu fui muito bem na Copa, no torneio, né? Foi na época que eu levei o Márcio Mossoró, ele foi uma revelação nesse torneio, né? E botei esse pessoal para jogar. E eles ficaram admirados, como é que esse cara conseguiu assim, não conhece nem ninguém, e já, né? Aí o que acontece? Eu fui viajar, 23 jogos eu fui assistir, e vi mais ou menos como é que era a estrutura em São Paulo, do Sul, Taça São Paulo, tudo que eu não tinha ido ainda, nem como jogador, nem como treinador. E daí eu aprendi uma coisa. No primeiro torneio, a primeira Copa que nós participamos em São Paulo, nós fomos campeões, invicto. Aí os caras, caramba, esse cara chegou. Mas eu fazia o quê? Eu usava os melhores jogadores que eu tinha, cara. E eles queriam já botar no profissional, porque não, aqui esses meninos aí já são jogador do profissional, isso, aquilo, outro. Eu convocava e às vezes ele me permitia, quando havia tempo, né? Quando não tinha, eles tiravam, né? Os meninos disputaram o campeonato paulista, vice-campeão paulista. Perdemos na decisão para a Inter de Limeira. Aí os caras foram tudo para cima, foi quando chegou o Wagner Mancini e, né, botou os meninos tudo lá. Pô, os caras vice-campeão paulista. Pô, aí foi vice-campeão profissional, eles se integraram, né, ao Batatais, ao Dema, ao Vidal, essa turma toda e outros grandes jogadores que passaram por lá. E esses meninos que completavam o grupo. Excelente time, né? Foi campeão da Copa do Brasil. Aí campeão da Copa do Brasil, logo em seguida. Quer dizer, olha que grandeza, né? Então, eles conseguiram vender todo mundo. Você quer dizer assim, professor, o senhor chegou aqui, botou esses meninos tudinho, tudo jogador convocado para a seleção, vendido para clube grande e tal. O próprio diretor da Inter e o treinador, o Marquinhos, ele diz assim, rapaz, a gente foi campeão, mas revelou ninguém, a gente não botou ninguém para frente. Que eu acho que o trabalho basicamente é isso. É revelar, né? É botar no profissional. Se você conseguir colocar sendo campeão da base, excelente. Mas o trabalho mesmo, nossa, então, conseguir botar no profissional. Esse histórico tem uma importância danada. Você observar o jogador, dar a ele a oportunidade, né? Isso. E oferecer para ele que ele tem futuro. Agora você fica minando. Esses meninos que eu coloquei, se eles tivessem ficado só na reserva do profissional, né? Não tinha. Eles não tinham conquistado ser visto, não teria tido a minutagem, que hoje é muito importante, né? Isso. E não teria sido campeão brasileiro. Isso. Né? Então, o Wagner Mancini foi perfeito, o Anderson Batatas era o capitão do time. Você diz, ele fala para mim. Gente boa demais. Mas vamos lá, mostrar as fotos suas, né? Para a gente ver aí a sua caminhada. Está ali ao lado do goleiro, né? Shelton, Charles, Marcelo... João Climax, Magno, né, que é um dos caras que é ponente no Atlético Paranaense, né? Totonho aqui. Eu tô vendo aí, o Totonho ainda trabalha lá no Ceará Sporting Clube. Trabalha lá, ainda. Totonho é a vida do Ceará, né? Tô vendo ali o Marcelo. O Marcelo zagueiro, né? Isso, jogou também. Ali também está o que é fisioterapeuta o Bigode, o Neto, cara, né? Obrigado lá, o Neto, o Bigode ali. Velho Bigode, do Zimar, né? Tô vendo ali. Aliso, treinador. Aliso. TVzinho cheio, né, aí? Não tinha ninguém para ver. Acho que esse jogo era 1h30.
Era que a gente fazia na época antes para eliminar. Quando né? eu vejo vocês, essas Antes pra fotos eliminar. antigas, eu digo assim, ó, tudo porte de jogador, cara. É ou não é? Hoje a gente às vezes vê os meninos, cara, mas a gente não vê, parece até que não sei. Você vê um bocado de gente que não tinha a estrutura que se tem hoje. Tem hoje, né? Mas, ó, Suplemento, tinha tudo. a gente olha para a equipe assim, olha, Alta, né? Forte. tudo porte de atleta mesmo, futebol. Outra foto. Aí é você já... Aí tava com a perninha seca, viu? Aí tu tinha o quê? 15 anos, 16 anos? Acho que era essa fase aí já na escolinha. Mas tá. já tava subindo, já tava nos juniores. Mas é Tava nos isso. juniores, Aí não tinha já. porte de atleta não. Tinha não, só o tamanho, o varalzão. Mas foi um garoto que foi formado na base do Ceará e muito formado lá, importante. graças a Deus. Outra foto. Aí é com Marcelo já- Tiradentes, aí foi no Tiradentes, velho no Tirizinho. Final do Zanata, né, que faleceu dentro do campo jogando. Rapaz, o Acho que Zanata ali eu tô vendo, né? Seu Orion também, seu Orion ali, que ele também faleceu, né, que era roupeiro do Tiradentes. Sim. O Aí Zanata eu Marcelo, lembro, cara. Marcelo Zanata. Tigre aí, meia esquerda, jogou muita bola, jogou o Ceará, Fortaleza, né? Marcelo seguiu, mas... Eu fiquei em dúvida sobre o Marcelo, agora vendo a foto aqui a gente vai relembra, Marcelo Canhotinho, Marcelo jogava bem. Esse cara chamava jogar de lado, né? Ele, mas ele jogava. Marcelo Outra jogou foto, faz favor. Marcelo. Aí foi já no Floresta sendo treinador, né? Foi a fase que eu fui lá e a gente conseguiu fazer esse time aí. Esse time chegou a vice-campeonato cearense na época, 89, 90, Campeonato 94. Cearense de Futebol Amador. 2 anos, 3 anos lá. Não, mas foi federado, foi federação cearense. A gente chegou na final, ganhamos um turno do Tiradentes, aí fizemos um triangular com Ceará e Fortaleza. Foi até aqui no César da Barra. Paulinho e Tangerina, mas não é o Tangerina? Não, não, é outro. não. Parecia, a gente botou o apelido. Mas até parece, viu? Carimbó, esse Carimbó jogou mais, aí... Não, o Caribó era o centroavante? Era esse mesmo, jogou. Ele rodou aí. Daí a gente conseguiu jogou fazer, Ferroviário, jogou, rodou. o Carimbó é A gente rodado. conseguiu fazer isso aí. E gente boa também. Outra foto. Aí já no Ceará, a gente já foi aí como supervisor, né? Depois como gerente, o Antes Batatais nomeou a gente, aí já foi já no Ceará, depois parou tudo, já começou a fase de dirigente, O Batatais foi ele quem me substituiu em 2014. Eu saí em 2014, que o Robson de Castro me mandou para fora. Tirou tudo aquilo que a gente tinha antes, né? Aquela formação que eu cheguei lá em 2009, né? E em 2014 ele me colocou para fora. Ele assumiu, né? O Evandro saiu para fazer outras funções e O Robson. deixou o Robson de Castro. Aí ele disse assim, eu quero mudar tudo. Aí Foi onde que eu fui, lá no final do ano. foi decisão dele, eu não tive nada a ver com isso. Começou a botar o Petróleo para fora, Sérgio Alves para fora, Chico para fora, que era a nossa equipe, né? O Everaldo, não botou o Everaldo, que hoje ainda é o treinador do goleiro profissionais, que era o goleiro nosso da base, né? Que era ele, o Fernando Conrado. Então, aquela equipe que a gente formou e que transformamos, porque eles assim, quando eu fui contratado, o Ceará faz aqui uns 10 anos que não ganha título de base. Aí foi quando a gente começou Fortaleza a reconstruir, começou a crescer. Fortaleza era bem né? forte. E começamos a bater de frente e fomos campeões no ano seguinte. Então, quer dizer, começou a dar uma outra visão. Né? Hoje o Ceará, depois de mim e com vocês, passou a ser a história de um formador excelente do Nordeste. Né? Passou antes, né, Volta lá, por favor, aquela foto lá do Estação. Do Estação. Pronto. Estação, a gente saiu do Ceará e foi para o Estação. Estação é um clube amador, disputa o campeonato cearense. Isso, a gente foi campeão cearense aí, sub-13, invicto. Pois é. Foi a campanha, a gente fez 101 gols, levamos 1. E o goleiro na época foi o Diogo, foi direto para o Flamengo e escapou do incêndio. Você me falou do incêndio, o Diogo foi seleção brasileira, o Tite levava ele. Hoje ele ainda é goleiro da seleção? Não, ele está no Flamengo reserva. Reserva, né? Mas ele vai todos os jogos, o profissional ele vai no banco. Não quando eu vejo ele assim, eu me lembro dessa história e graças a Deus. Ele escapou do incêndio, foto, graças a Deus. Aí no Guarani, lá na época. Guarani Sobral. Unita, lá a gente foi campeão do interior e chegamos à semifinal do Campeonato Cearense, contra o Ceará, a gente fez a semifinal. Sua função aí? Aí era supervisor. Supervisor do Guarani. Ferroviário aí é o título do nosso amigo e nosso diretor aí. É o Gabriel, né? Supervisor, camisa bonita de Ferroviário, a gente foi campeão brasileiro aí. Primeiro campeonato, né? Da Série D. Série D. Se não me engano, foi 2013, não foi? Isso. Aí a gente já saiu do Ferroviário, teve um probleminha e fomos para o Atlético Cearense, do qual a gente foi coordenador da base, e a gente conseguiu classificar o Sub-20 para a Copa São Paulo. Primeira Copa São Paulo do Atlético, a gente teve o dedo lá. A gente montou o time, junto com o Michel, treinador, a gente conseguiu lá a vaga na Copa São Paulo. Muito legal.
Aí é já aqui intermunicipal, né, que também é ex-atletas, ex-jogador, que a gente conseguiu ser vice-campeão. Até no intermunicipal a gente conseguiu alguma coisa. Pela seleção de Baretama, no caso, meu pai falecido, era diretor. E aí tem um Pladies, né, que pouca gente sabe, muita gente sabe que é meu irmão, foi árbitro de futebol, né? É, você é teu irmão, Cláudio? Eu sabia não, Pladies cara. é meu irmão, lá está ele bem novinho ali. Rapaz, não sabia não, cara. Eu não gosto de falar muito, que quando eu trabalhava aqui, ele lá ficava meio chato, mas agora a gente consegue falar que eu trabalho no Inter, ele tá, hoje é o presidente do sindicato dos árbitros, né? Sim, é. O Pladies é meu irmão aí. E aí nosso pai grande falecido. Pessoa, viu, também, viu? Foi Não é porque é vice-campeão. seu irmão não, mas o Gladius é brincadeira. Nilton, goleiro lá que jogou Quixadá, jogou vários times. Abel, que foi jogador do Tiradentes, foi nosso treinador na época, né? Tinha um bom jogador aí nesse timezinho aí. Foi bom. Perdemos pro Pacaju TV. Pronto. É E daí legal, vem a recordação história, boa não essas foi fotos aí. colocada a foto internacional, né? Mas ele já foi falado aqui a história dele e tudo, e hoje aí, com a camisa do Internacional Esporte Clube, o clube todo foi voltado a falar exatamente da sua função. Ficou sem a foto do Internacional, mas não quer dizer que isso... Tá aí, ó lá. Olha aí lá. é lá no CT, lá. É nosso CT aqui. Lá na Alvorada? Você tem Alvorada aí. Aquele- Esse é o campo principal aí. Aquele campo lá, eu disputei um brasileiro lá com Morada o dos Ceará Queros Esporte Clube, aonde era o RS, né? Que É, era do... Carpegiani, meio esquerdo, né? Carpegiani. Carpegiani. É. Aí é Vai Morada lá, dos Queros. Aí conhecer. nosso CT aí que a gente Lá vai... são 4 ou 5 campos, né? São 5. São 5 campos. Então, Tem e o um ginásio? estádiozinho, né? O O ginásio. ginásio, né? E a gente aí vai 2 vezes por ano ao CT. Para fazer curso, ver como é que tá as categorias, para depois de lá a gente Ainda está sai. acontecendo o brasileiro lá? Não, ficou expandido, né? Ficou para todos, a CBF ficou com a competição, né? Não, CBF não. Aí tem não ficou mais lá, é só Só mais... quando a gente joga mesmo, que a gente né? joga nesse estádio lá, que é o estádio principal, que é aquele onde está ali a arquibancada. Eu me lembro, eu conheço, foi na época que eu joguei lá com o Ceará Sporting Clube e eles tinham acabado de falar que o Internacional do Esporte Clube estava comprando lá em 2011, parece, 2010, 2011, assim. Mas foi muito bom também que ali apareceu muito garoto bom do Ceará e a gente conheceu muita coisa boa lá no Internacional. Passamos lá, se eu não me engano, 10 dias, 15 dias, porque nós classificamos e fomos para Caxias para participar da outra fase. E na outra fase nós perdemos para o Palmeiras, que era para ir já para quartas finais, era semifinais assim. Aí fomos eliminados pelo Palmeiras, 2-1. Mas foi muito legal, foi uma experiência nova. O Ceará Sporting Clube, praticamente para ir para São Paulo era difícil, né? Saía assim, não, quando tiver uma campanha boa a gente vai, né? E eu tentei e consegui, graças a Deus, com o Evandro Leitão, todo ano isso, que era muito importante. Eu já tinha esse histórico, né? Já no Paulista, no Londrina, então que era Costumou-se, é né? importante ir para as taças, né? Isso. E o Ceará comprou essa ideia hoje, é o quê? Hoje foi a campanha mais longa, né? Antes tinha sido a gente com a do Batatais, né? Tempo que a gente jogou contra Cruzeiro e Santos, 2017. Eu achava, não, que 15, eu achava que 16. ele passava, sabe? Mas aí foi perder pro nosso não rival era, lá. o Grêmio... Tava torcendo bem pro Ceará, evoluiu, pro Ceará né, ganhar do cara? rival, mas aí teve os gols na hora errada, o Grêmio, o rival Pô, fez. não esperava, não. Eu achava que estava bem postado, estava bem posicionado. Tava. É como disseram aqui que quem ia era os reservas, não era nem os titulares. E rapaz, vai chegar, vai voltar. Mas não, conseguiu fazer uma boa campanha, né? E foi alguns jogadores que jogou aqui, o cearense, né, profissional, pegaram o avião e foram para reforçar o time aí nessa fase. Desculpa, do que o Ceará E vai foi. ver que quem quebrou foi isso, né? Porque às vezes você estava num ritmo muito bom e você coloca outras peças achando que aqueles que são... Acontece isso aí mesmo. quebra o ritmo, quebra o entusiasmo, né? Verdade. Talvez isso que tenha trazido. Ninguém sabe. Como o Fortaleza também foi muito bem. Eu olhava a equipe do Fortaleza jogando, uma postura boa, firme. Depois o time vai chegar, né? Mas é assim mesmo. Para aparecer um nordestino para campeão da Taça São Paulo vai ser difícil. Eu acho que acho que vai muito demorar um pouco aí. O jogador dá um chute certo, os caras já tiram do time, né? É. Porque já quer botar no profissional, já quer aparecer, já quer vender, quer negociar isso, aquilo, outro. É difícil aí fazer um time forte, né? Porque as dependências, né? Mas, Marlon, foi muito bom, tá certo? Te agradeço demais, a CT5 satisfeita demais em ter estado com você aqui. E as informações que você deu sobre essa nova profissão, né, a profissão olheiro, existe, como você falou aí, uma organização, né, já tem uma diretoria entre 42 pessoas que fazem isso. No total, quantos são de olheiros para o Brasil? No Brasil? Eu acho que mais de 350. Né? Tem muita gente observando. A maioria dos clubes hoje tem, né? né? E aí tem os que...
os observadores que passam pelo clube e aí vão trabalhar para algumas empresas também, de empresários e tudo. Então, a gente Bote mais uma pessoa, tá certo, dentro da sua relação, que tendo algum evento, alguma coisa importante dos meus amigos, das pessoas que têm algum bom jogador. Mundo, eu tenho um bom jogador aqui, eu vou mandar para... Na hora, manda aí pra Para gente. você dar uma olhada lá, tá bom? Esporte, é o que eu digo, eu faço, abro a porta, abro o portão do CT, né? O resto quem faz é o Esporte Clube Internacional. E a gente está, amigo seu, amigo nosso, queria agradecer aí a CT5, o pessoal do staff aí, Casa Vovó, né, Dedé, também, muito obrigado pelo Casa convite. de Vovó Dedé. Espero que a gente tenha correspondido aí. E como sempre eu falo pro pessoal, eu falo onde eu vou. Quem está aqui é o Marlon Santos Silva Oliveira, que está falando, mas quem está é o Esporte Clube Internacional. A gente tem esse respaldo de falar pelo clube e como a gente trabalha lá, é funcionário do clube e graças a Deus a gente manter esse trabalho, permanecer na busca sempre, né? Sempre na busca de bons atletas. E agora esperar a sua ajuda aí, que você consiga indicar alguém que a gente possa ver. E uma indicação sua já é bem mais 80% adiantado, 20% a gente dá só uma olhadinha lá. Marlon, muito obrigado. Vou encerrar o programa falando exatamente dos meus patrocinadores, tá certo? O CT5 Arena HJ, que fica no Henrique Jorge, a Moto Machado, que é o nosso patrocinador, Ortoclínica com o Dr. Cláudio Tamaturgo, né? A dona Ediane da EAF e também falar da dona Ângela, do Hotel Malibu. Então, agradeço a todos vocês. Não deixem de se inscrever no nosso programa, não deixem de dar um like, para que a gente possa ser visto por muito mais gente. Um grande abraço e obrigado a todos.